Direito Constitucional, TRF da terceira, técnico, revisão, Direito Constitucional. Tudo bem, galera? Sou o professor Alan Hirata e vamos fazer aquela revisão para técnico do TRF da terceira região. Posiciona seu material aí, ó. Tá? Nós vamos começar aqui com essa ideia de constitucionalismo, conceito interessante, né? Para analista não tem esse... Isso é uma parte de teoria constitucional. Tanto essa como depois vem classificação. Isso não está no programa de analista, está no programa de vocês. Mas FCC quis assim, então vamos curtir, tá certo? Enquanto você posiciona aí, eu desejo a você muita saúde e paz. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ó. Aquela alegria de estar com vocês aí, beleza? Então eu vou deixar algumas questões da FCC para a gente dar aquela revisada no programa, porque revisando com questões, primeiro a gente vê o que a banca está perguntando, na medida do possível, questões mais atuais possíveis, tá certo? É que desses assuntos, ainda mais nível médio, você não achava questões nesse sentido assim, ó. Então essa é de 2017. Não é tão antiga assim, mas não é mais recente, mas o mais possível que a gente deixou. Então alguns assuntos até você não achava de nível médio. Por exemplo, esses assuntos não tinham de nível médio, então a gente colocou o que tinha lá, beleza? Ficou na dúvida, eu estou à disposição aí, tá certo? Entre em contato comigo, estou à disposição para tirar suas dúvidas, valeu? Não fica com dúvida não. Podemos? Então, vamos lá. Promulgada uma nova Constituição, elaborada por representantes eleitos pelo povo. Dá-se início a uma nova ordem jurídica, que enseja, letra A, inexistência de normas constitucionais e infraconstitucionais anteriormente vigentes? Não, você pode ter sim, sem problema nenhum. Vou trocar só a cor aqui. É possível sim. Então, eu tenho uma lei de acordo com uma Constituição e vem uma nova Constituição. Tá certo? Então, eu posso ter normas que são constitucionais e infraconstitucionais anteriormente vigentes? Lógico que eu posso, tá certo? Sem problema nenhum. B. Revogação das normas infraconstitucionais anteriormente vigentes. Não. Quer dizer, então, com o surgimento de uma nova Constituição, todas as normas que estão infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição, foram revogadas? Não. Se for compatível, ela é recepcionada. Se for incompatível, aí ela é revogada. Então, aí a gente tem que ver se o ato normativo é ou não compatível com o novo ordenamento constitucional. Se for compatível, tudo bem. Valeu? Beleza? Que bom. Vamos lá. Tá? C. Inconstitucionalidade superveniente. Opa! Isso aqui é bacana. Uma norma está de acordo com esta Constituição. Aí vem uma nova Constituição. E esta lei não se coaduna com a nova Constituição. Acabamos de falar. Se ela não bate, se ela não está de acordo com a nova Constituição, ela é revogada. Mas não há que se falar em inconstitucionalidade superveniente. Uma norma não pode ficar posteriormente inconstitucional. Isso não existe. Não existe a figura da inconstitucionalidade superveniente. Tudo bem? Tudo bem? Que beleza. D. Possibilidade da coexistência da norma da nova ordem constitucional com a Constituição anterior. Não. O que acontece? Com o surgimento, temos uma Constituição. Com o surgimento de uma nova Constituição, a Constituição anterior é totalmente revogada. Tudo bem? Não vão conviver duas Constituições. Não. Normas infraconstitucionais anteriores à Constituição, tudo bem. Como a gente já falou, essas aqui até podem ter sido recepcionadas, mas o ordenamento constitucional anterior não. Ele é totalmente revogado. Valeu? Muito bom. Tá?
Não existe essa coexistência. Então, por eliminação, sobra só a letra E. Possibilidade de recepção de atos normativos anteriores vigentes que não sejam incompatíveis materialmente com a nova Constituição. Isso é importante, inclusive. É o conteúdo material. A forma pouco importa. Então, antigamente, eu tinha o decreto-lei. Com o novo ordenamento, não pode ser editado decretos-leis. Mas significa que todos esses foram revogados? Não. Se ele for compatível, ele é recepcionado. Se ele for incompatível, ele é revogado. Então, hoje, o presidente não pode criar um decreto-lei. Mas não quer dizer que os decretos anteriores estejam revogados. O que importa é o conteúdo material. Valeu? Muito bom. Então, E de emoção está perfeito. Valeu? Avançamos? Do ponto de vista histórico, o conceito de Constituição Liberal foi expresso pela Constituição dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, tá? Temos que pensar na Constituição americana e a Constituição francesa, que há uma diferença de 2, 3 anos entre elas, tá? Carta Magna de 1215 é na Inglaterra, tá? Constituição mexicana e a Constituição alemã, ela acaba trazendo os chamados direitos sociais. Os direitos sociais surgem através da Constituição mexicana de 17 e a Constituição alemã de 19, chamada de Constituição de Weimar. No Brasil, os direitos sociais surgiram a partir de 34, tá? No Brasil, a partir da Constituição de 1934. Olha a diferença. Beleza? E a Lei Fundamental de Bonn também não. Beleza? Então, letra B de bicota, tá? Letra B de bicota. Próxima, as duas próximas, classificação da Constituição, tá? Classificação da Constituição. Sempre está caindo, o FCC adora perguntar sobre classificação, então fica ligado aí, tá? Fica ligado aí. Muito bem. Ó, a nossa Constituição é quanto à origem, ela é promulgada, tá? Não é outorgada. Isso aqui também é quanto à origem. Beleza? Formal e material tem a ver quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo formal ou material, tá? A nossa Constituição é formal. Então, onde aparece aqui material, você já elimina. Tudo bem? Tá? Quanto à extensão, ela é analítica ou sintética. A nossa é analítica, tá? Aqui fala sintética, você elimina. Então você já chega ali na questão. E a ideia de rígida, tá? Perdão. Quanto à estabilidade. Às vezes pode aparecer alterabilidade, tá? Flexível não. Semirrígida não. Agora acho que é assim, né? Acho que tem agora. Não é assim que agora escreve? Tá? A nossa primeira Constituição foi semirrígida, tá? Nossa é rígida. Ou o Alexandre Moraes usa como super rígida. Sabe que já caiu em prova da FCC como super rígida, tá? Então, ou é rígida, como tem essa questão, ou super rígida, tá? Fica atento a isso. Valeu? Muito bom. Mais uma classificação. Nós já vimos que promulgada é quanto à origem, tá? Escrita
e não escrita é quanto à forma, tá? A nossa é escrita. Semirrígida a gente já viu, alterabilidade, tá? Beleza? Essa classificação de cesarista também é quanto à origem, tá? Mas a nossa não é cesarista. Cesarista ou pactuada também é uma outra classificação quanto à origem. Não é a nossa. A nossa a gente já viu ali, tá? Na questão anterior, promulgada, tá? Ó, promulgada. Outorgada não, tá? Imutável, tá? Imutável é aquela Constituição que não precisaria ser mudada nunca, quanto à alterabilidade, tá? Quanto à origem, ela é escrita. A nossa Constituição não é histórica, a nossa Constituição é dogmática. Isso aqui é quanto ao modo de elaboração. Nossa Constituição é dogmática. Beleza? E não é sintética. Não é material também, a gente viu na outra questão. Deu para dar uma revisada boa nisso, sim? Avançamos? Então vamos lá. Agora mudamos um pouco, vamos falar de direitos e garantias, tá? São assuntos que provas, às vezes, de nível médio está perguntando, tá? Muito bem, letra A. Obtenção de certidões em repartições públicas mediante o pagamento de taxas. Não. Quinto 34. Diz que é independentemente do pagamento de taxas, tá? Cai demais. FCC já perguntou isso mais de 20 vezes, esse quinto 34. Então tem que saber para sua prova, valeu? É independentemente do pagamento de taxas. Tranquilo? Tá? Guarda isso. B. Determinação pela autoridade policial competente de interceptação de comunicação telefônica. Não. Interceptação telefônica, o outro que a Carlos Chagas sempre está perguntando, quinto 11 ela sempre está perguntando, quinto 12 está perguntando, cada um desses incisos também já vieram pelo menos 20 vezes cada um. Autoridade judicial, interceptação telefônica é possível com ordem judicial, não ordem policial, por uma investigação criminal ou instrução processual penal. Isso está certo. Mas autoridade judicial. Letra C. Utilização pela autoridade competente de propriedade particular no caso de iminente perigo público. E aí cabe indenização ulterior. Ulterior. O texto fala ulterior, que é posterior. E se houver dano. Pergunta de prova. Sempre haverá indenização? Não. Nunca haverá indenização? Não. Pode haver indenização posterior se houver dano. Tudo bem? Muito bem. Imprescritibilidade nos crimes decorrentes da prática de racismo, tráfico de entorpecentes e ação de grupos armados. Não. Quinto 42 e quinto 44. Inafiançável e imprescritível. Inafiançável e imprescritível. Racismo e ação de grupos armados. Quinto 42 e quinto 44. E diz que ainda racismo é sujeito a pena de reclusão. Também pergunta da FCC sobre isso. Então dá uma olhada lá nisso aí. Ó, aqui eu parto do pressuposto que você já estudou a matéria. Aqui nós estamos dando a revisão, hein, gente? Tá? Então primeiro estuda a bagaça, depois volta aqui. Valeu? Olha só. O quinto 43 fala assim, dos 3 T's mais os crimes hediondos. 3 T's. Três T's mais os crimes hediondos. Como assim 3 T's? Tráfico, tortura e terrorismo. Os 3 T's mais os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.
tá? Tudo bem? Insuscetível de graça ou anistia. Mas não diz que o tráfico é imprescritível. Imprescritível, racismo e ação de grupos armados. Então, ó, é imprescritível racismo, ação de grupos armados e o tráfico ilícito de entorpecentes? Não. Beleza? A letra E é o quinto 11 que a gente falou, que é bem importante também. A entrada na casa do indivíduo independe do consentimento do morador a qualquer hora para cumprimento de ordem judicial. Não. Ordem judicial é durante o dia. Pode entrar sem o consentimento para flagrante, desastre, prestar socorro e ordem judicial. Flagrante, desastre e prestar socorro a qualquer hora do dia ou da noite. Ordem judicial só durante o dia. Valeu? Muito bem. Então, resposta C de Cafuné. Próxima. O Adão, a mesma coisa, quinto 11. O Adão desmaiou dentro da casa dele. Tá? Dentro do terreno lá, jardim da casa dele. E aí a Adelina estava passando em frente e verificou. Aí ela entrou para acudir o Adão. Tá? Essa é uma das hipóteses, para prestar socorro. Essa é uma das situações que pode entrar. Você vê, pergunta desse ano. Pergunta de outro TRF, ó. Por isso que nós vamos gabaritar essa bagaça. Me ajuda a te ajudar e vamos gabaritar essa bagaça. Aproveita as coisas que a prova dá para você aqui. Você pode ver essas aulas. Não sei se você contratou o outro pacote normal. Lá que tem as aulas lá, se você contratou, tem todas as aulas. Assista, reassista, veja quantas vezes você puder. Aproveita isso, porque é assim que você vai fixando. É vendo uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. E aí uma hora você vai guardar, beleza? Muito bem. Ó, a pedestre empurrou o portão e adentrou no imóvel durante a noite para prestar socorro. Aqui, ó, não há problema de ser durante a noite. Se fosse uma ordem judicial, como a gente viu na questão anterior, só durante o dia. Valeu? Que beleza. Não agiu corretamente? Falso. Não agiu corretamente? Falso. Não agiu corretamente? Falso. Tudo bem? Letra D. Agiu corretamente, pois é permitida a penetração no imóvel de Adão sem o seu consentimento apenas para prestar socorro e ordem judicial em qualquer horário, seja de dia ou de noite? Não. Primeiro que não é apenas nessas duas hipóteses. Em caso de flagrante, em caso de desastre também é possível. Tá? Então tem mais duas hipóteses. E também, já vimos na outra questão, não é qualquer horário de dia ou de noite. Ordem judicial só durante o dia. Ordem judicial só durante o dia. Valeu? Resposta B. Agiu corretamente, pois poderia ter penetrado no imóvel do Adão, já que o fez para prestar socorro. É verdade. Essa é uma das hipóteses. Tudo bem? Tá? Ó, não é flagrante aqui. Apenas por ordem judicial? Não. Tá? Tem as exceções, né? Então, próxima. Muito bom. Qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de injunção que vise anular ato lesivo. Cuidado, isto é ação popular. Mandado de injunção é 571, ação popular é 573. Ação popular é para anular ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente ou moralidade administrativa. Marca isso. Anular ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente ou moralidade administrativa. Só pode propor ação popular o cidadão. Como ele fala que isso aqui é mandado de injunção, está errado. Mandado de injunção é falta da norma regulamentadora que torna inviável o exercício de um direito constitucional. Tá? Falta de norma regulamentadora. Valeu? Muito bem. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. 551 e 552, tá? Salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou do comprovado envolvimento de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes. Não. Só tráfico ilícito de entorpecentes.
551. Habeas data, letra C, para assegurar ao impetrante o conhecimento de informações relativas a qualquer pessoa. Não. Habeas data é personalíssimo. Eu falo isso na aula. Eu não posso entrar com habeas data para pegar informações suas. Você não pode entrar com habeas data para pegar informação de um vizinho, tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Verdade. Princípio da pessoalidade da pena. Podendo a reparação do dano e o perdimento de bens ser estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do patrimônio transferido. Do patrimônio transferido, tá? Lembra disso aí. Mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação. No caso da associação, tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Isso aqui é só para associação, hein? Além desses, pode propor mandato de segurança coletiva ainda partido político com representação no Congresso. Guarda isso para a prova. Valeu? Tudo bem? Mais uma aqui. Mais uma de remédios constitucionais. Dioclésio e Demóstenes, estudantes universitários, vivendo atualmente um cenário político conturbado, ao estudarem a Constituição Federal, dentre os direitos, verificaram que, letra A, ninguém será preso senão em flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inclusive nos casos ali. Não. Ali ele coloca lá um salvo, crime militar ou transgressão propriamente militar, tá? Toma cuidado com isso. B. Será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião? Não. Esse é o 552. Você não extradita por crime político ou de opinião. Você extradita se o cara cometeu um crime comum. Bacana? Valeu? Muito bem. C. Mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, aí, ó, com representação no Congresso. Cuidado aqui. Vira e mexe, eles vêm dizendo sem. Organização sindical, entidade de classe ou associação, essa em funcionamento há pelo menos um ano. Essa está mais completa, né, gente? C de Cafuné. D. Prisão de qualquer pessoa e local onde se encontrem serão comunicados no prazo obrigatório de 120 dias? Não. Não. E. São a todos assegurados mediante o pagamento de taxas? Já vimos que não paga taxa. Valeu? Vamos mudar de assunto, hein? Nacionalidade. O Alejandro é naturalizado. Está sendo acusado judicialmente de exercer atividade nociva ao interesse nacional. 12 parágrafo 4º, tá? A Cláudia é brasileira nata. E teve uma outra nacionalidade originária, assim reconhecida pela lei estrangeira. Marcos também é nato. Reside em estado estrangeiro, tendo se naturalizado como condição de sua permanência. Muito bem. Pode declarar a perda, tá? Nesse caso aqui, só do Alejandro, tá? Então, veja. O Marcos, ele adquiriu outra como condição para permanência. Essa aqui é uma das exceções que, mesmo adquirindo outra, não perde a de brasileiro. 12 parágrafo 4º, tá? A Cláudia, ela é brasileira nata e conseguiu uma outra estrangeira. Por si só não quer dizer que ela perca a brasileira. Tá cheio de brasileiro assim. Descendente de italiano, português, dependendo da situação. Esses caras que vão jogar fora Alemanha e tal, sempre você tem um monte de gente aí jogando futsal, futebol e tal, adquire outra e não perde a brasileira. Tudo bem? Tá? Então, nesse caso aqui, dá uma olhada lá no 12. Esse aqui, ele perde 12 parágrafo 4º, basicamente. Tá? Que aí responde essa questão. Valeu? Muito bem. Mais uma de nacionalidade. O Adam Baker é brasileiro naturalizado, tem 27 anos e mora há 8 no Brasil. Ele quer entrar na vida política. Na verdade, mexe um pouco com
o 12, mas mexe mais até com o 14, direitos políticos, tá? Muito bem. Adam pode concorrer. Ele não pode concorrer a governador, não porque ele é naturalizado, porque não é cargo privativo de nato, mas a idade para governador, 14 parágrafo 3º, é 30 anos. Então, como ele não tem 30 anos, ele não pode concorrer. Senador, ele não pode, porque também ele não tem a idade, aí não tem nada a ver com ser brasileiro nato ou naturalizado. Deputado federal, ele tem a idade, tá? Só que ele não pode ser presidente da Câmara. Aqui sim, 12, parágrafo 3º. Muito importante, sempre está caindo. Cargos privativos de brasileiro nato. Tem que saber isso para a prova. FCC também já perguntou isso mais de 20 vezes, tá? 12, parágrafo 3º. Tá? Cargos privativos de brasileiro nato. Lembra do macete? mp3.com. Ministro do STF. Ó, toda hora a FCC tá trocando isso aqui, ó. Tá colocando o STJ, Tribunal Superior. P3, presidente da República, presidente da Câmara, acho que era o objeto da questão, e presidente do Senado. Carreira diplomática, aqui oficial das Forças Armadas, nas Forças Armadas só os oficiais, e ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Tudo bem? Esses são os cargos privativos de nato. Muito bem. Deputado estadual, não é privativo de nato, e pode ser presidente da Assembleia. Não é cargo privativo de brasileiro nato. Vice-presidente tem que ter a mesma idade do titular, e também é cargo privativo de brasileiro nato. Então, ele não pode ser vice nem pela idade, que ele não tem 35, nem por não ser nato, tá? Então, vice ou presidente não poderia. Tudo bem, gente? Então tá. Mais uma aqui, tá? Vai estourar o meu tempo aqui, mas tudo bem. O Claudson, ó, habilidoso goleiro nascido em Goiânia e revelado no futebol paulista. Essa informação é importante para nós? Não. Tá? Firmou contrato milionário com um time destacado do leste europeu. Contudo, para permanecer no país, seu novo clube terá que se naturalizar cidadão. Aí é que tá. Já vimos 12 parágrafo 4º que essa é uma situação que mesmo adquirindo outra, ele não perde a nacionalidade brasileira, porque aí houve uma imposição para ele poder permanecer no país ou para exercer os direitos civis, tá? Então, é inalistável e inelegível? Não. Vai ser declarada a perda? Não. Vai ter a nacionalidade suspensa? Não. Não perde a nacionalidade mesmo que haja prática de atividade nociva. Opa, aí pode ser a outra situação. Não perde a nacionalidade tendo em vista a imposição da naturalização como condição. É verdade. Muito bem. Vamos começar agora direitos políticos aí. Tá? Só vou molhar o bico de novo, gente. Muita sede, né? Trabalhar com vocês me deixa sedento. Muito bem. Ó, Antônia tem 18, Pedro tem 20, João 30 e Miguel 40. Vamos lembrar. 14, parágrafo 3º. Condições para ser eleito. Condições de elegibilidade. É só você lembrar do macete. Brasileiro plenamente falido. Vamos relembrar? Aí você pausa, copia com calma, qualquer coisa você volta, aproveita a tecnologia que o Aprova vai te dar, tá? Nacionalidade brasileira. Marca aí. Nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Filiação partidária. Filiação partidária. Alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. E domicílio eleitoral na circunscrição. Tá, mas a questão não está falando disso, Alan. É que o 14, parágrafo 3º, ainda tem uma idade.
tá? Que a gente viu até na outra questão. Ó, lembra do número de telefone. Lembra do número de telefone. 18 para vereador, 30 para governador, 35 para presidente e senador e 21 para prefeito, deputado, seja federal, estadual, distrital e juiz de paz. Então guarda o número de telefone aqui, ó. Então vejam que com essa idade, só um é que pode ser candidato a presidente. Tá? Vamos voltar ali para a questão? Só o Miguel pode ser presidente. Tá? Muito bem. Ó, Antônia e Pedro podem ser eleitos vereador? Antônia e Pedro podem ser vereadores. Verdade. E Miguel pode ser prefeito, vereador e governador ou presidente? Não, Miguel... Deixa eu ver aqui. Ah, não. João e Miguel podem ser vereador, prefeito, governador ou presidente. João não. Miguel sim, João não. Você vê, ó, você lê rápido assim, tá? Cuidado aí. Diz lá, Antônio e Pedro podem ser eleitos vereador ou prefeito? Não. Pedro não pode ser prefeito. A idade para ser prefeito é 21. Tudo bem? João pode ser vereador, prefeito e governador? Verdade. E Miguel pode ocupar todos. C. Antônia pode ser eleita para o cargo de vereadora? Verdade. Pedro pode ser eleito para o cargo de vereador ou prefeito? Não. Prefeito não. João pode ser prefeito ou governador? Verdade. Miguel pode ser para os outros. Tá. João e Pedro podem ser eleitos para vereador. João pode ser vereador, prefeito e governador, por causa de 30, e Miguel pode ser todos os outros. É verdade. Letra E, pode ser eleita para vereador ou prefeita? Não, Antônia não pode ser prefeita. Tá? Pedro não pode ser prefeito nem governador. João não pode ser presidente. Valeu? Dá para dar uma revisada boa aí, né? Por razões de convicção política e filosófica, determinado indivíduo brasileiro nato, de 21 anos, recusa-se a prestar serviço como jurado, para o qual havia sido convocado pelos órgãos competentes da Justiça, assim como deixa de votar nas eleições para prefeito e vereador. Muito bem. À luz da Constituição, letra A, ambas as condutas são admissíveis, ficando o indivíduo sujeito à suspensão dos seus direitos políticos, apenas na hipótese de recusar-se igualmente ao cumprimento da prestação alternativa. Quinto, inciso 8º. Tá? Cuidado. Beleza? Desde logo a suspensão? Não. Desde logo não. Nenhuma é admissível, falsa, apenas uma, apenas outra. Senhores, ótimos estudos para você e beija muito.